Existe uma pessoa que quando abre a boca já podemos esperar todo tipo de atrocidade sendo dita. E não estou falando do monarca. Na verdade, estou falando de alguém muito pior, capaz de defender a supremacia branca e todo tipo de atitude racista. E o mais absurdo de tudo, ele é negro. Ou pelo menos deveria saber disso. Então se preparem que hoje iremos conhecer o homem mais racista que já existiu, mostrando suas atitudes mais bizarras e tentando entender o porquê dele ser assim. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, conhecemos esse personagem pela primeira vez no primeiro episódio, mas antes somos apresentados à família Freeman, composta pelo avô Robert e seus netos, Huey e Riley, que acabam se mudando para Woodcrest, um subúrbio rico e predominantemente branco. Em alguns momentos desse vídeo, algum desses cortes estarão legendados, porque eu não encontrei esses episódios dublados em lugar nenhum. Bom, pouco tempo depois, eles recebem a visita do Ed Wankler, o proprietário da casa onde os Freemans estão morando, e desde o primeiro momento ele demonstra um grande interesse em conhecer quem são seus novos vizinhos. Eu gostaria de lhe fazer umas perguntas, se não se importa. Você é gay? E se for, você tem um amante gay vivendo com você nesta casa? Você não parece estar associado com muçulmanos árabes, você sabe. Pessoas de ascendência terrorista. Mas, apesar da enxurrada de perguntas, o vovô Robert consegue se sair muito bem, tanto que acaba sendo convidado pelo próprio Sr. Wankler para uma festa organizada por ele. E é justamente quando a família chega a essa festa que somos apresentados a um dos personagens mais icônicos e controversos de toda a série, o tio Ruckus. Temos um código preto no portão principal. Ruckus, o que é um código preto? É que tem uns crioulos com cara de fome no portão da frente. O que estão fazendo aqui? Entrega no portão de trás. À primeira vista, ele parece apenas mais um retrato de um homem negro trabalhando para brancos em um bairro burguês. Mas também não demora muito para percebermos que o personagem traz consigo uma crítica ainda mais profunda. Logo em suas primeiras falas, Ruckus deixa claro um traço que lhe acompanha durante toda a série: o seu profundo desprezo pelos negros, o que parece ser algo totalmente contraditório. Afinal, Ruckus é um homem negro, ou pelo menos é isso que achamos. Durante o decorrer da série, nos deparamos com diversos momentos onde ele afirma ser um homem branco com uma condição rara chamada revitiligo. Sim, uma espécie de vitiligo reverso que cada vez mais vai deixando sua pele mais escura. E é por causa disso que ele aparenta ser um homem negro. Eu sofro de uma doença chamada revitiligo. A cada ano parece que a minha pele fica mais preta e mais escura e mais preta e mais escura ainda. É o oposto do que o Michael Jackson tem, aquele sortudo desgraçado. O que à primeira vista parece até mesmo uma piada, onde no seu imaginário ele pensa ser de fato um homem branco que precisa se justificar por ter a aparência que tem, como bem vemos quando ele assume a função de Papai Noel para receber as crianças no Natal. Vocês devem estar pensando que Papai Noel está um pouquinho mais escuro do que de costume. Ho, ho, ho. Mas olha só. Isso é porque o Papai Noel tem um pouquinho daquele revitiligo, sabem? O oposto do que o Michael Jackson tem. E é aí que tá a questão. Ruckus não vê problema algum em precisar reafirmar constantemente a própria cor da pele. Muito pelo contrário, ele parece até se sentir orgulhoso de contar sobre sua suposta origem. Com tio Ruckus, o mestre que sabe tudo. É francês, meu Deus, é tio Ruckus. É francês. Eu sou parte francês, parte de Cherokee, misturado com um pouquinho de irlandês. Olhando pra ele assim, fica difícil imaginar uma origem francesa indígena com um pouco de irlandês. Então, de onde ele tirou essa história de ser um homem branco? Bom, tudo começa quando sua avó, Nellie Ruckus, está prestes a morrer e lhe faz uma visita. Porém, o tio não é muito próximo dela, principalmente por causa do seu passado conturbado. E por isso, após pedir para passar um tempo na casa de Robert, ele nos conta um pouco como foi sua infância. De início, nos é mostrado que seus pais biológicos eram realmente loiros, de olhos azuis. E o pequeno bebê, segundo o médico, nasceu com uma doença rara de pele que o tornaria mais negro com o passar do tempo. That brown spot on your child's arm. It's a rare and incurable skin disease. It will spread all over his body. His skin will continue to grow blacker and blacker. And blacker and even blacker. Porém, após saber dessa notícia, o pai de Ruckus tenta se livrar do recém-nascido, chegando até mesmo a pensar em jogá-lo em um rio, o que só não acontece porque acabou sendo visto por um policial, mas também não é o suficiente para fazê-lo desistir de abandoná-lo, deixando então seu filho na porta de uma nova família, que lhe dá o nome de tio Ruckus. What should we name him? We gonna name it after my uncle. Okay, Uncle Ruckus it is. But if the authorities come, you going to jail, bitch. I didn't know nothing about this white baby shit.
Sim, o primeiro nome dele é Tio, com sobrenome Rucus. Ainda criança, como o próprio Rucus diz, o corpo dele já estava tomado por um simbionte negro que nem o Homem-Aranha 3. E o pobre garoto ainda sofria com os abusos do seu pai, que era um homem que odiava pessoas brancas e o transformava no saco de pancadas da família. Did you just break that vase? Sweet Jesus! Lord have mercy! My baby! Just having fun with off limits in Mr. House. I just catch you having fun. Até que certo dia, cansado dele, seu pai decide expulsá-lo de casa da forma mais cruel possível. Com isso, podemos ver que a história de Rucus é digna de um passado de vilão. Por mais escroto que seja, ele foi um menino sofrido com um pai violento e abusivo, que após 50 anos resolveu visitá-lo. E é a partir daqui que o mundo de tio Rucus cai por terra. Durante o jantar com a família, ele fica puto com seu pai e fala que ele nunca lhe amou por ser adotado, levando então o Sr. Rucus a lhe contar toda a verdade. Como todos imaginavam, tio Rucus nunca teve revitiligo. Na verdade, ele não era nem sequer adotado. Tudo isso foi inventado por sua mãe para que ele tivesse uma boa autoestima por se achar um branco. E o ódio que ele sentia por seu filho era por acreditar que ele havia acabado com suas chances de ser feliz. I don't hate you cause you adopted. I hate you cause knocking up your mama killed my chance of me ever experiencing a single moment of happiness or joy for the rest of my damn life. Baby, don't listen to him! Então, o ódio sentido por Rucus em relação aos negros vem de grande influência da má visão que seu pai lhe passava, somado ao fato de sua mãe fazê-lo acreditar que é bom ser branco. You know you can't listen to that black fool. Your dad is just miserable because he never learned to love the white man. Mark my words, he's gonna end up just like his mama. Just be happy you're adopted, son. We dark is our mess. E graças a isso, Rucus cresceu odiando todos que não fossem brancos. Aos 18, ele participou de um júri para condenar um homem cego que estava sendo acusado de atirar em 3 mulheres a 50 metros de distância, o que para muitos seria impossível, afinal estamos falando de um homem cego. Mas Rucus já tinha certeza que o réu era culpado. Culpado! Esse criança é culpado! Senhor, sente-se. O senhor tem que ir deliberar. Eu não preciso deliberar. Enforquem esse criança agora! Eu tenho uma corda bem aqui! E aos 20 anos, Rucus se mostrou um participante ativo nos protestos de Martin Luther King. Mas não me entenda errado, ele não estava buscando direitos iguais para negros e brancos. Na verdade, era o total oposto. Qual é o problema de vocês? Eu amo Jim Crow. Graças a Deus, os brancos têm misericórdia infinita, Sr. Martin Luther King. Porque se dependesse de mim, eu soltava um bando de cães famintos em cima de você. Anos depois, em 68, Martin acabou sendo baleado na sacada de um quarto de motel e viria a falecer aos 39 anos. Mas aqui as coisas foram um pouco diferentes do que conhecemos. King Jr. acabou não falecendo com os disparos, e ele na verdade entrou em coma por 32 anos. Foi então que no dia 27 de outubro de 2000, 32 anos depois de ter sido baleado, Martin Luther King Jr. acordou. E sua volta ao mundo moderno não foi nada fácil, com sua situação ficando ainda pior após sua resposta ao ser perguntado como os Estados Unidos deveriam responder os ataques terroristas do 11 de setembro. Bem, como cristão, aprendi que devemos amar nossos inimigos. E se formos atacados, devemos oferecer a outra face. E a partir daí, Martin é taxado como um traidor da pátria. Claro que um amiguinho da Al-Qaeda como Martin Luther King quer que nós mudemos de lado e deixemos os terroristas ganharem, porque ele odeia os Estados Unidos. Minha sugestão, vai tirar mais um cochilinho de 30 anos, bastardo comunista. E se não bastasse o país todo te odiando, o ativista ainda teria que se preocupar com um hater do passado. Isso é entre mim e esse tal de Martin Luther King. Ele se acha o rei, mas o único rei que eu conheço é o Elvis Presley. Você não se lembra de mim, não é? Eu jogo tijolo nessa sua bunda politizada desde 1959. E ao longo dos anos, Rucus continuou cultivando seu ódio contra os negros. Olha, deixa eu falar uma coisa. Se tem uma coisa que um negrão sabe fazer bem é cozinhar um porco. É isso aí. Eu não tô dizendo que um homem branco não conseguiria cozinhar um porco, mas é que seu grande cérebro está sempre concentrado em coisas mais importantes, como liderar o mundo e naves espaciais. E acho que a pior parte é nunca ter conseguido ver algo bom neles. Assim como ele comentou sobre os lutadores, Rucus também acredita que os negros não sabem pintar. Todo mundo sabe que os negros não sabem pintar. Por que você acha que os maiores artistas sempre eram brancos e eram chamados de mestres? Mestre Van Gogh, mestre Picasso. E se não pudesse ficar pior, para
Para ele, os brancos nem sequer deveriam ter deixado os negros aprenderem a ler e escrever. Essa é mais uma prova de que os homens brancos cometeram um grande erro quando permitiram por lei que os negros aprendessem a ler e a escrever. Anda, pinta mais rápido. Sério, é cada momento mais absurdo que o outro. E não podemos deixar de comentar sobre a admiração que Ruckus tem pelos brancos, onde está constantemente reafirmando a superioridade deles. Eu só digo uma coisa, isso aqui é uma beleza. Os brancos sabem mesmo fazer um paisagismo. Ah, qual é, Ruckus? Você não pode dar aos brancos o crédito pelas árvores. Por quê? Você tinha que mudar a ordem natural das coisas. Eu teria tirado em você, mas eu sei que os brancos têm a pontaria melhor. E já que estamos falando de momentos absurdos, é quase impossível deixarmos de comentar da vez que ele entrou pra polícia. A história começa com Ruckus pedindo gentilmente para os garotos desligarem a caixa de som. Ei, moleque, para de ficar brincando com a água dos brancos. E você, desliga essa merda de música da selva. Que é? Você me ouviu? Desliga essa porra de barulho de preto africano do Congo, seu sem vergonha. Eles então se recusam, levando o tio Ruckus a ligar para a polícia, que chega bem rápido ao local para resolver a situação. Ele só não estava esperando que os policiais fossem confundi-lo com os criminosos. Ai, já do caminhão e mostre a identidade. Identidade? É uma boa ideia. Temos que ser muito cuidadosos. Eu vou pôr a mão aqui no meu bolso de trás e pegar a minha carteira laranja. Uma arma! Ei, espera aí! E para piorar de forma incrível, os policiais confundem sua carteira laranja com uma arma. Afinal, são bem parecidas. Mas o animal ama tanto os brancos que até mesmo depois de receber mais de 100 tiros, ainda tem coragem de falar que tem uma carteira de step para mostrar para eles. E de forma totalmente merecida, os policiais confundem novamente com uma arma e descem um cacete nele. Ah, e depois de ser massageado e quase ter virado uma peneira, vocês devem estar pensando que Ruckus começaria a odiar os brancos, certo? É claro que não. Após grande repercussão da mídia, o departamento de polícia lhe oferece uma indenização milionária, mas ele recusa em troca de se tornar um policial. Obrigado, muito obrigado. Eu tô feliz que tenha captado os meus sentimentos. Agora, vamos tomar uma deliciosa limonada dessa linda garotinha mulata. Essa é uma ordem do policial Ruckus. Ai, minha costela. E acho que é conhecimento de todos que a polícia dos Estados Unidos é conhecida por ter uma atitude diferente quando se trata de negros e brancos. E esse debate se tornou ainda mais forte após o ocorrido com George Floyd. Então imagina só todas as barbaridades que Ruckus iria aprontar fazendo parte da corporação. Só queremos que todos vocês saibam que isso não aconteceu por motivos raciais. Todos estão convidados para vir para Woodcrest. Inclusive os afro-americanos. Só não fiquem muito tempo, seus negrinhos. Eu só tava brincando. Na verdade, não. Mas para sorte de todos os negros do país, sua passagem é breve. E se podemos defini-lo em uma frase, é que Ruckus apanha e não aprende. Qual é o seu problema? Uma arma! Ai, você bate muito bem, policial, muito bem. Ai. Ou talvez só tenha apanhado pouco. E se vocês acham que já viram de tudo, eu garanto que pode ficar ainda mais absurdo. Porque teve uma vez que Ruckus sonhou que encontrava o Ronald Reagan, que lhe apresentava o céu branco, que é exatamente o que você tá pensando. O céu branco é para cristãos decentes, bons e tementes a Deus que por acaso, odeiam qualquer um e qualquer coisa relacionada a negros. E pra quem não conhece Reagan, ele foi o 40º presidente dos Estados Unidos e durante seus anos na política acabou se envolvendo em algumas polêmicas, principalmente quando falamos de preconceito racial. Acho que o caso mais notório envolvendo isso aconteceu em 1971, quando ele ainda era governador da Califórnia, após uma votação na Assembleia da ONU a respeito do reconhecimento da República Popular da China. Delegações de países africanos comemoraram o resultado que contrariava os interesses dos Estados Unidos. Isso deixou Reagan totalmente enfurecido ao ponto de telefonar para Nixon, o presidente da época, e chamar a delegação africana de macacos. E o mais impressionante disso tudo é que essa notícia só veio a público em 2019, quase 15 anos após a morte de Reagan, o que acabou fortalecendo o argumento que suas propostas de governo, como a guerra às drogas e o estereótipo de Warfare Queen, não eram meramente pensadas na economia, mas tinham sim um cunho racial por trás. E o próprio desenho provoca isso, quando o ex-presidente comenta com Ruckus que ele é responsável pelo crack. Pessoalmente, eu odeio os negros, Ruckus. Por isso eu fiz tudo o que podia para tornar suas vidas miseráveis. Crack, eu. AIDS, eu.
O vírus Ebola? Fala sério. Tudo eu. Por fim, Regan fala que caso o tio consiga convencer as pessoas a amarem os brancos, ele poderia então entrar no céu dos brancos, o que claro seria o seu maior sonho. Aqui já conseguimos imaginar todas as atrocidades que Ruckus vai fazer para conseguir entrar nesse lugar. Então a partir de agora ele começa a dedicar sua vida a convencer as pessoas a amarem os brancos. Não se desculpe, homem branco. Só os negros e mexicanos se desculpam. Seja feliz. Deus te ama. Por isso ele fez seu único filho à sua própria imagem e semelhança. Deus odeia os negros. E nesse mundo há louco pra tudo. E dessa vez estamos falando de um jornalista que se mostra interessado em espalhar a mensagem dita pelo reverendo Ruckus. Ei, eu te conheço. Você é o Armstrong Nelder. Eu já vi você no Jornal da TV. É o único preto que eu já vi falar as coisas direito num jornal. Aleluia! Essa eu acho que é a primeira vez em toda a série que ele elogia uma pessoa negra. Se é que podemos chamar isso de elogio, né? E a princípio eu tinha pensado que ele só teria um breve momento na TV aberta pra falar seus absurdos. Mas foi ainda mais surpreendente. Esse jornalista sabia o caminho certo para o sucesso. Então, pouco tempo depois, Ruckus começou uma igreja, lançou um livro explicando como ir para o céu branco e ganhou espaço na TV aberta para espalhar a palavra do seu Deus branco. Se você é negro e cheio de pecados, vem aqui pra frente para que eu possa colocar as minhas mãos em você. Obrigado, Jesus. Desapareça, negro. Que Deus salve o Jesus branco. O que levou a um rápido crescimento nos seus seguidores, ao ponto de esgotar ingressos e lotar eventos. Eu sorri quando você odeia os negros. Então pode encher os negros de porrada em nome do Todo-Poderoso. Aleluia! A doutrinação de Ruckus tinha tomado uma proporção tão grande que precisou de uma intervenção divina para acabar com tudo. E se alguma dessas minhas palavras não veio do Deus Todo-Poderoso, então que o raio caia na minha cabeça nesse mesmo instante. Aleluia! E sua relação com Deus não fica restrita a esse momento. Ruckus também já assumiu o papel de padre que foi chamado para realizar um exorcismo. Precisamos usar as armas que o grande Deus branco nos deu para lutarmos contra os crioulos. Um chicote, uma forca, um cacetete e um ferro para marcar. Essas coisas levam medo para o coração de um negro. Um formulário de emprego também. E por mais que ele tenha recebido um raio no meio da cabeça, isso ainda não foi o suficiente para fazer Ruckus se afastar do seu Jesus branco. Em nome do Jesus branco e todos os grandes homens brancos que o seguiram, eu ordeno que essa sua alma de crioulo negro volte para as profundezas do inferno. E se você ficou curioso para saber como foi o exorcismo, foi bem assim. Mano, tire essa sua bunda negra daqui. Mano, tira essa sua bunda negra daqui. Mano, tire essa sua bunda negra daqui. E essas suas atitudes racistas perduram por bastante tempo, mas infelizmente não consegui encontrar as demais temporadas dubladas e até mesmo legendadas para poder comentar aqui, mencionando principalmente o episódio chamado O Encontro com Jimmy Rebel, que traz histórias de um cantor racista com músicas que abordam a supremacia branca. E acho que vocês já entenderam que estamos falando do cantor favorito do tio Ruckus, né? Mas o mais interessante é que esse cantor não surgiu do nada. O personagem foi inspirado em um cantor real chamado Johnny Rebel, que ficou conhecido por gravar músicas racistas entre as décadas de 60 e 70. Suas canções defendiam a segregação racial, utilizavam insultos contra negros e promoviam ideias ligadas ao nacionalismo branco. Porém, agora ao invés de só ouvir, Ruckus decide compor e gravar suas próprias canções com letras absurdas. E após mandar suas demos para a gravadora de Jimmy, o cantor ouve e fica encantado com o talento desse fã, despertando seu desejo em conhecer Ruckus. E aí que entra o problema. O criador dessas canções, vulgo tio Ruckus, é um homem negro. Então, ao receber Jimmy em sua casa, ele fala que tio Ruckus é seu patrão e está doente não podendo recebê-lo. Mas após um longo papo entre eles, Jimmy percebe que tio Ruckus, como ele diz, é um homem negro de alma branca, estabelecendo uma relação de amizade entre eles, ao ponto de Jimmy levá-lo para suas apresentações. Mas óbvio que seu público não iria aceitar isso, levando os dois a fugirem dali. E é depois disso que Jimmy se conscientiza e fala para Ruckus que ele é como um deles, mas os outros ainda o odeiam, mostrando pela primeira vez compaixão por um negro. E é aí que tio Ruckus nos surpreende mais uma vez. Em vez de ficar feliz em ouvir isso, ele simplesmente fica triste pelo cantor não ser o racista que ele pensou que fosse. Velho, é surreal, eu não tenho nem palavras pra falar isso. Inclusive, esse episódio chegou a ser banido por 10 anos. E o mais louco é pensar que ao longo de tanto tempo, ele sempre acreditou ser um homem branco, descobrindo a verdade contada por seu pai apenas na 3ª temporada. Até que teve outro momento em que ele descobriu ser negro, mas após algumas manipulações, isso foi dado como mentira. E estou falando
falando de quando uma emissora de TV propôs acompanhar a bizarra rotina de Ruckus, e após um teste de DNA, ele descobriu ser 102% africano, com uma margem de erro de 2%. This can't be. It says I'm 102% African, with a 2% margin of error. Why, Lord? Why, Lord? Why? Após isso, ele entra em uma deprê profunda e tenta se adaptar à cultura que ele passou a vida inteira odiando. Porém, isso acabou afetando a empresa do reality, o que fez com que ela precisasse capturar um médico que havia feito o exame de Ruckus e de forma carinhosa lhe pediu um novo resultado. Why have you kidnapped me? And now, Doctor, we will discuss your methods of DNA testing. No, please, no! Então, quando estava prestes a tirar sua própria vida, tio Ruckus recebeu um exame falso que indicava que ele era mais de 50% caucasiano, fazendo então sua depressão desaparecer na mesma hora. Here are your actual results. Well, I'll be. Hallelujah! Hallelujah! Então, ao que tudo indica, tio Ruckus jamais irá mudar. Mesmo depois de ler um exame de DNA, ou seu pai lhe contar que ele é negro, ou até mesmo apanhar de vários policiais, no final ele sempre encontra uma nova desculpa para continuar acreditando nas suas crenças. E talvez seja justamente isso que o torne um personagem tão marcante. Porque por trás de todas as piadas e falas absurdas, existe uma crítica muito séria sendo feita pelos criadores da série. Ruckus passou anos absorvendo tanto preconceito que passou a enxergar a si mesmo através dele. Por isso, mesmo sendo alvo do mesmo racismo que defende, ele continua protegendo essa ideia. Até porque admitir que está errado significaria admitir que passou a vida inteira odiando quem ele realmente era. E é essa contradição que faz de Ruckus um personagem tão complexo. Mas agora eu quero saber, qual foi o momento mais absurdo do tio Ruckus durante toda a série? Deixa aí nos comentários, eu mesmo não sou capaz de escolher apenas um. Fiquem bem e um forte abraço.